Glórias a Jesus. Nós estamos na nossa série Viva com Excelência. Você já sabe, talvez você que está acompanhando durante essas semanas. Eu quero saudar você que está nos visitando pela primeira e segunda vez. Faz uma cena com a mão, você que é a primeira e segunda vez que está aqui, terceira vez. Faz uma cena onde você está. Que bom que você veio. Vamos falar que bom que você veio. Seja bem-vindo aí em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a sua semana. E é muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos falando sobre viver com excelência. Nós cremos fiamente que Deus chama o cristão a uma vida de excelência, porque Deus é um Deus de excelência. Deus é um Deus que cria todas as coisas da melhor maneira possível. Ele cria no Gênesis, e quando Ele termina cada uma das suas obras, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Deus é um Deus que deseja que aqueles que servem a Ele vivam e tenham vida em abundância, uma vida plena em todas as áreas. Nós estamos aprendendo nessa semana algumas coisas da palavra de Deus, e a primeira é isso: que tudo começa com Deus. Excelência não é só uma questão de ser o melhor e fazer o meu melhor, mas porque tem muita gente que está na nossa frente aí fora, mas a grande questão é que excelência, como usa a palavra de Deus, é isso: tudo começa com Deus. Nós ouvimos nas primeiras semanas que Deus deseja, Ele tem mais para você. Você pode falar: Deus tem mais para mim? Tem muito mais. Ele não quer que você fique acomodado, nem contentamento. Isso nós não estamos falando de dinheiro, em todas as áreas da vida. Um casamento melhor, uma vida espiritual mais vibrante. E aí aquela frase que eu tenho falado toda semana do Isaac de Israel, que é gosto pervertido se satisfazer com a mediocridade, quando o ótimo está ao nosso alcance. Então sempre o desejo de Deus não é o incontentamento no sentido da reclamação, mas no sentido de que Deus tem algo mais. Deus deseja levar o seu povo a voos mais altos para que o nome dele seja exaltado. E aí nós falamos que mediocridade é isso, vem de medíocre, que vem do latim medíocres, que significa médio, mediano. Ou seja, medíocre é algo utilizado para designar algo mediano, algo ordinário, algo comum. Mas a verdade é que Deus chamou você a excelência. E a excelência é ser melhor do que você mesmo, não é melhor do que o outro. É utilizar todos os dons, todas as capacidades que Deus te deu. E nós estamos falando sobre relacionamento, sobre finanças. E hoje, nessa noite, eu quero falar sobre algo que é necessário para a excelência na vida espiritual com Deus, na caminhada com Deus. Porque a gente às vezes foca tanto na profissão, checklist, fazer o meu melhor. Nós estudamos relacionamentos, mas tiramos Deus da equação. A nossa vida espiritual, o único momento que nós desenvolvemos a vida espiritual é domingo à noite, quando nós estamos no culto, talvez um pouquinho mais na célula, ou talvez você caminhou um pouco mais para o CTM, mas é só, nós separamos, nós departamentalizamos, nós deixamos de lado. Mas eu tenho convicção que o que nós precisamos é isso: se preparar para uma chuva, em nome de Jesus, amém? A chuva de Deus. Quantos precisam de chuva literal? Digam amém. Nós oramos. Mas a verdade é que nós precisamos de chuva sim, mas das chuvas de Deus sobre nós. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no profeta Oséias, capítulo 10. Oséias 10. Passa ali Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E aí Oséias, capítulo 10. Oséias 10, versículo 12. Divide a palavra de Deus com alguém, mesmo assentado em reverência à palavra de Deus. Eu vou falar aquilo que eu repeti na outra semana, que eu fui criado numa igreja batista, não é essa, mas uma igreja histórica, tradicional, mas que me ensinou as verdades da palavra de Deus, em reverenciar a palavra de Deus, a Bíblia como regra de fé e prática. Eu me lembro que eu era criança, eu frequentava a igreja, eu aprendi uma coisa: no momento da leitura da palavra de Deus, nós não nos movimentamos, nós ouvimos a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode falar: a Bíblia é a palavra de Deus? Então, pelo menos você pode, mas pelo menos agora, eu quero desafiar você a ouvir o texto de Oséias 10, 12. Se você achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Amém? Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Tem um texto que está aqui na tela, eu queria que você lesse comigo essa versão, vamos ler todos juntos. Semeai para vós outros, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor
até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Louvado seja o Senhor. Vamos ler só essa parte que está em negrito, todos juntos. Porque é tempo. Vamos falar mais uma vez isso? Faça isso agora, pedindo a Deus que Ele fale na palavra com você. É tempo de buscar o Senhor. Esse domingo que antecede 21 dias de jejum e oração, busca o Senhor. Diga: Senhor, eu estou te buscando, eu estou batendo, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero preparar os campos para a lavoura, semear a justiça, colher as bênçãos que o amor produzirá. Chove as Tuas chuvas de salvação, as Tuas chuvas de justiça sobre a minha família. É isso que eu estou precisando, da Tua chuva, Senhor, do Teu renovo. Vai orando a Deus, vai clamando ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, o que nós precisamos não é só de uma chuva literal, mas é de uma chuva da Tua presença, como diz a Tua palavra. Nós oramos ao Senhor por chuvas de avivamento, chuvas de arrependimento, chuvas de manifestação do Senhor, que tirem fora a frieza e prepara o solo do nosso coração, porque é tempo de buscar o Senhor. Nós estamos aqui para buscar o Senhor e repreende toda obra maligna que trava a nossa mente, traz revelação, traz entendimento e fala conosco. Glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje, 9 de fevereiro de 2014, nós enfrentamos um tempo de seca. O nível da água e do rio Piracicaba está muito baixo. Nós estamos quase num momento de calamidade pública, de racionamento da água. E a falta de chuvas durante esse período aqui vai causar, pelo menos o que eu li no jornal, prejuízo ao ecossistema, pelo menos durante 5 anos, de acordo com o pesquisador Paulo Sérgio Secarelli, do Centro Nacional de Pesquisa. A estiagem vai fazer com que apenas 15% dos peixes consigam se reproduzir, segundo a estimativa dele, porque a época de reprodução vai até o dia 28 de fevereiro, porque a chuva é necessária para a manutenção da vida, a água é necessária, nós precisamos de chuva. Nós oramos hoje, nessa manhã, por chuvas literais, nós estamos orando por chuva, mas para uma vida excelente, nós não precisamos só de uma chuva literal, nós precisamos de uma chuva da glória de Deus, de uma visitação de Deus, de uma manifestação de Deus, e nós precisamos disso. Essa é a nossa oração nessa noite. Se você quer ter vida excelente, vida de Deus, mudança, você precisa orar: Deus, faz chover sobre mim, eu preciso da Tua chuva. Eu quero ver um vídeo com você aqui, eu queria que você prestasse atenção, que você visse esse vídeo aqui nessa hora. Senhor Briggs, Apocalipse capítulo 3 fala que servimos a Deus que abre as portas que ninguém consegue fechar, e Ele fecha portas que ninguém consegue abrir. Ele disse: eu o colocarei à frente de uma porta aberta que ninguém conseguirá fechar. Eu sei que está com pouca força, mesmo assim você manteve minha palavra e não negou meu nome. Treinador Taylor, o Senhor não está inteiramente com você ainda. Você ainda tem uma porta aberta aqui. Até Deus despertar você, você precisa florescer onde está plantado. Eu senti vontade de vir aqui dizer isso hoje. Sr. Briggs, acredita mesmo que Deus queria dizer isso? Acredito. Eu admito que eu andei lutando, mas eu também andei orando. E não vi nenhuma obra dele aqui. Eu ouvi uma história sobre 2 agricultores que precisavam muito de chuva. Os 2 oraram pedindo, mas apenas um foi lá preparar seus campos para recebê-la. Qual deles confiou mesmo que Deus iria mandá-la? Aquele que preparou os campos para a chuva. Qual deles você é? Deus vai mandar a chuva quando Ele estiver pronto. Você tem que preparar seu campo para recebê-la. Essa é uma cena do filme que você já conhece, Desafiando Gigantes, e retrata aquilo que nós queremos pedir nessa noite para Deus. Deus deseja derramar chuva, mas a palavra de Deus vai dizendo que nós precisamos preparar o campo para a chuva dele.
Há muitos de nós que estamos falando: Deus, manda chuva sobre a minha célula, manda chuva no meu casamento, manda chuva sobre a minha família, mas nós não preparamos a terra, nós não preparamos o campo, nós não preparamos o coração. E a grande verdade é: como é que nós nos preparamos para a chuva de Deus? Como é que nós nos preparamos para essa chuva de salvação que diz a palavra de Deus, preparando o solo do nosso coração, preparando a nossa vida? E a minha palavra é: você tem preparado a sua vida, você tem preparado o seu coração? Esse é um texto que foi escrito pelo menos 710 anos antes de Jesus, num tempo de muita prosperidade material. Israel estava passando por um tempo de muita prosperidade, mas de falência espiritual. Era um tempo muito parecido com o nosso, um tempo onde nós temos tanto, nós queremos prosperidade, oramos por prosperidade. É a mensagem das igrejas, que você siga a Deus, que você vai ser próspero financeiramente, mas um tempo de falência espiritual. E essas palavras de Deus que nós lemos em Oséias capítulo 10, foram palavras dirigidas a Israel por causa da imoralidade, por causa da corrupção, por causa da violência. E Deus usou Oséias para chamar a atenção do povo, para que o povo se arrependesse. Essa é uma palavra de Deus que chama a minha atenção e a sua, para que você se arrependa, para que você mude de vida. Porque se havia uma época em que Israel devia buscar ao Senhor, essa época havia chegado. E eu creio que essa é a palavra de Deus para nós essa noite. É tempo de buscar ao Senhor. Você pode falar: é tempo de buscar ao Senhor? Fala com um pouco mais de convicção: é tempo de buscar ao Senhor. Não é o amanhã, não é talvez para daqui a um ano. E naquela época, arar a terra. Esse é o texto que ele vai falando: olha, semeia retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sulcos no seu solo não arado. Não era uma tarefa fácil. Desfazer os torrões era uma tarefa difícil na Palestina, que é um terreno pedregoso, uma área, uma região desértica, porque era um solo raso, varrido pelo vento. E muitas vezes o nosso coração está como a Palestina daquela época. Seu coração não está preparado, as coisas não acontecem, parece que Deus não está se movendo, porque há muitas razões. Uma delas é pecado não confessado. A gente vai andando com os nossos pecados, jogando para debaixo do pano, convivendo com as nossas boas intenções. Afinal de contas, eu tenho muitas boas intenções, pastor, meu coração é correto, eu não estou tão mal, mas há pecados e nós não desejamos Deus ardentemente. Talvez você é um cristão e você está aqui, você lê a Bíblia, mas a realidade, se você for sincero nessa noite, o seu maior desejo não é do Senhor. Você não anseia, como cantamos, a glória de Deus sobre a sua família, a glória de Deus sobre a sua vida, e é por isso que não pagamos um preço. É por isso que nós não aramos a nossa terra, e o que nós precisamos é isso, algo mais profundo: avivamento espiritual. Quantos precisam de avivamento espiritual? Digam amém. É o que nós precisamos. Chega de vir de domingo após domingo a nossa vida ser a mesma. Nós precisamos de avivamento profundo que mude tudo. Nossos casamentos, as nossas carreiras, os nossos namoros, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, a maneira como nós nos relacionamos, os nossos empregos. Mas nós precisamos arar a terra, que significa preparar o nosso coração. Preparar o nosso coração, preparar a nossa alma. E a maneira que nós fazemos isso é através da oração. Por isso que vamos começar amanhã 21 dias de jejum e oração. E a minha palavra é: nós precisamos de chuva. Quantos precisam de chuva? Digam amém. Nós precisamos de chuva literal, porque o tempo está seco. Mas nós não oramos muitas vezes por uma chuva espiritual que traga renovo no nosso coração que está seco, na nossa família que está amarrada. Nós não sentimos a presença de Deus. É difícil você ouvir um sermão como esse. Você não consegue ouvir a palavra de Deus, você não consegue se concentrar na palavra de Deus. E a grande verdade é que a terra fica improdutiva, não dá frutos. Nós precisamos ardentemente das chuvas de Deus. Nós vamos orar no final falando: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu preciso de algo mais, eu preciso da unção do Senhor. É disso que nós precisamos, de vida de Deus sobre nós, de vida verdadeira nas nossas células, na nossa cidade, onde nós estamos. E o que é que nós precisamos para receber essa chuva? Quais são as lições? Quais são? Eu mostrei a imagem do Rio Piracicaba. O que precisamos fazer para receber as chuvas de Deus? Eu quero deixar alguns conselhos para você. O primeiro é isso: prepare o solo para receber a chuva. Você pode dizer isso? Vamos falar um pouco mais de convicção. Prepare. É isso que Oséias vai dizendo. Oséias vai falando: olha, prepare os campos para a lavoura, prepare o seu coração, prepare a sua vida, porque nós precisamos nos preparar para receber a chuva. Há muita gente que tem vindo à igreja e a vida não muda. Você frequenta a igreja anos, você frequenta a sua religião anos, mas não há mudança espiritual.
E aí muitas vezes você se rebela contra Deus, porque você diz: Deus, eu tenho sido fiel, eu sou dizimista, eu vou no culto, eu vou ao CTM, e nada acontece. A grande questão é que não é só vir até aqui, nós precisamos preparar o nosso coração. Deus deseja enviar chuva, mas nós precisamos preparar o solo do nosso coração. A minha pergunta é: como é que está o teu coração? Como é que é o seu coração? Como é que é o solo do seu coração para receber a chuva de Deus? Porque tem vários tipos de solos. Tem solos mais fáceis para plantar. Tem aqui o Glauber e outros que plantam. Tem alguém aqui que já plantou alguma coisa? Não vale aquele negócio do feijão no algodão que a minha filha trouxe, né? Aí planta, não vale. Tem alguém que já plantou aqui algo, que morou talvez na zona rural? Pode levantar a mão, não é vergonha não. Tem alguém, não? Alguns ali que talvez tenham experiência, que podem dizer que há solos mais fáceis. Há solos onde talvez a semente germina, mas há também solos improdutivos por causa de agrotóxicos, por causa de ervas daninhas, e nós precisamos eliminar isso. E a pergunta que vai responder é você: quais são as ervas daninhas? Quais são as coisas que precisam ser eliminadas nessa noite no nome de Jesus? Talvez o seu orgulho, porque às vezes você diz: eu não sou orgulhoso, pastor, porque nós achamos que orgulho é arrogância, nós achamos que orgulho é um nariz empinado, orgulho é talvez passar por cima das pessoas, mas orgulho diz algo a respeito de algo interno no nosso coração. Deus fala algo para você e você não obedece, a sua liderança dá uma direção e você diz: eu não vou fazer. Orgulho que precisa ser abandonado. Talvez sejam os melindres. Há muita gente melindrosa nesse lugar. E melindres é uma palavra que eu tenho falado sobre relacionamento, que é qualquer coisa nós nos machucamos, qualquer coisa nós nos decepcionamos, qualquer coisa nós vamos embora, mas Deus nos chama a semear para que possa acontecer uma colheita no nome de Jesus. Porque há muita gente plantando sim nessa noite, mas semeando sementes erradas, achando que Deus está obrigado a derramar chuva por causa das nossas boas intenções. Deus, Ele ouve a palavra dele, Deus obedece a princípios, e a grande questão é que há duas coisas: ou não semeamos, e há muita gente que não tem semeado aqui, há muita gente que acha e faz bico com Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, meu querido, não faça biquinho com Deus. Tem muita gente que não está nesse auditório porque ele veio, ele é crente, e de repente as coisas deram errado na vida dele, e ele vai embora dos caminhos do Senhor, talvez falando: porque Deus me abandonou, e vai fazendo bico para Deus, com coisa que o biquinho que é feito para Deus vai comover o coração de Deus. Deus não é levado por talvez esses instrumentos de infantilidade humana que talvez o seu filho consiga arrancar de você. Deus é o Senhor. Deus é Deus Todo-Poderoso. A única coisa que faz Deus voltar para nós é o quebrantamento, é a humilhação. Quando nós dizemos: Deus, eu preciso de Ti, Deus, eu necessito de Ti, Deus, eu me quebranto diante do Senhor. Então tem muita gente que não semeia, muita gente que não busca, muita gente que ouve essa palavra que é tempo de buscar o Senhor e acha que vira um culto domingo à noite. É óbvio, tem muita gente nos visitando, é um primeiro passo. Continua dando esses passos. Quero encorajar você, mas eu estou falando de você que já conhece a palavra de Deus há muito tempo. Não, tem semeado, mas há outros que semeiam sim, mas sementes erradas, sementes misturadas. É gente que ora ao Senhor, mas não abandona o pecado. É gente que está aqui pedindo oração, cantando que só a Ti toda honra, toda glória, mas continua sendo desonesto nos seus negócios, não paga as suas dívidas, ainda abriga ódio no coração, não consegue perdoar, ainda julga as pessoas e olha, eu tenho certeza que é assim, que é assado, e nós esquecemos o conselho de Oséias, que é uma lei de semeadura. Oséias vai falando que eles semeiam vento e colhem tempestades. Você pode ler esse texto aqui comigo? Eles... É óbvio que é uma lei da semeadura. Há muita gente colhendo uma tempestade, mas eu vou abrir um parênteses. Nós não estamos vivendo tempos de lei, talvez uma lei moral de causa e efeito, ou seja, olha pastor, então se está acontecendo alguma prova na minha vida, alguma coisa ruim, é porque eu semeei vento. Nem sempre. Às vezes Deus está provando teu coração, se você o ama, porque a chuva cai na casa do justo e do injusto. Existe um Deus que nos prova, existe um Deus, Tiago vai falando, tende por motivo de grande alegria, o passares por várias tribulações, porque é a prova da vossa fé que vai produzir perseverança. Então muitas vezes acontece alguma coisa, não é castigo de Deus, mas como é que você tem recebido isso? Mas há muitas outras coisas que acontecem, que é colheita, e a verdade é isso: os que semeiam ventos colhem tempestades. Mas eu quero que você guarde isso, que a Bíblia diz que toda hora é uma hora oportuna para buscar ao Senhor. Repita assim comigo: toda hora é uma hora oportuna para buscar ao Senhor. É por isso que Oséias vai dizendo: é tempo de buscar ao Senhor. Olha aqui para mim, querido, você que nos visita, existem algumas tarefas. Olha aqui: arar, semear, colher, está dentro da sua capacidade.
21 dias de colheita deveria ser o nome aqui, pastor, dos nossos dias de jejum. 21 dias de semeadura, na verdade. Você pode colher, semear, arar. Agora, a única coisa a qual você não pode fazer e sem a qual você não pode viver é as chuvas do Senhor. Isso você não pode fazer sobre a sua vida. Isso você não pode produzir. Eu não posso produzir sobre a igreja, porque existe uma época certa, preparação, que ele diz respeito ao arrependimento. Dizer, Deus, eu me arrependo. Arrependimento é talvez de tantas áreas que nós precisamos colocar diante de Deus. É óbvio que talvez você está num processo com Deus, mas todo dia nós precisamos dizer, Deus, muda a minha vida, fala comigo, sonda, meu Deus, vê se há algum caminho mau. E a palavra do Alan Redpath, que ele diz que o avivamento não é possível em nenhuma congregação sem que seja pago um preço. O avivamento não é possível em nenhuma igreja, em nenhuma célula, em nenhuma família, sem que seja pago preço. Mas o que nós vivemos é essa verdade, há um preço, é um preço buscar ao Senhor. É por isso que ele vai dizendo a palavra: semeie a retidão, colha o fruto da lealdade, faça os sucos do seu solo não arado, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover a justiça sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? Diga amém. Repreenda a sonolência que vem sobre você, principalmente com a palavra de avivamento. Repreenda em nome de Jesus. Estou repreendendo em nome de Jesus. E a minha pergunta é: você está preparado para ver o que Deus vai fazer através da sua vida? Você está preparado para ver o que Deus quer realizar através da sua família? E aí uma outra pergunta: você deseja isso de todo o coração? Ou você vem aqui para sair melhor? E isso é melhor. É melhor do que estar em qualquer outro lugar. A gente recebe alguns conselhos, mas esse preparar o solo tem a ver com Deus nos preparar. Eu abro o coração, eu tiro aquilo que está no meu alcance, mas tem a ver com o preparo de Deus. Há um preparo. Deus vai quebrando o nosso orgulho, a nossa preguiça, a nossa passividade. Que há muita gente nesse auditório, eu estou me incluindo que essa palavra é para mim, que concorda com tudo, mas não se compromete com nada. Ele ouve sobre oração e diz: é isso mesmo, é oração. Ele ouve sobre contribuição, é isso mesmo. Ele ouve sobre casais, é isso mesmo. Mas a gente está com um curso de casais, casais vencedores. Nós temos quantos matriculados? Pastor? Um matriculado, 2 matriculados. Eu sei de dezenas de casais que têm problemas no casamento. Tem dezenas, talvez não vou dizer centenas, que nós pastoreamos a igreja toda, porque isso diz respeito que nós concordamos, mas não nos comprometemos, nós somos passivos. E a Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Lá diz Jeremias 48:10. Mas sabe o que isso tem a ver? Preparar o coração, assumir responsabilidade. Fala para quem está do seu lado: assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade, querido. Assuma responsabilidade em nome de Jesus. O que eu vejo que dói meu coração de verdade, é talvez eu compartilho com a minha esposa, com a minha liderança, em oração, é que muitos de nós terceirizamos os nossos problemas. Eu não estou falando de partilhar, de confessar, de pedir ajuda, de falar: meu irmão, me ajuda a carregar o fardo, mas nós achamos culpados. Muita gente sai da igreja e culpa o pastor, culpa o líder, culpa a célula, culpa as pessoas. Ah, porque ele não me visitou. Porque isso que nós começamos a fazer o quê? Nos responsabilizamos em algumas áreas que não é para nós nos responsabilizarmos. E às vezes você é muito responsável no trabalho. Quantos aqui vão amanhã para o ambiente de trabalho? Levanta a mão. Quem vai trabalhar amanhã? Metade está desempregado. Vou orar para você no final. Deus abre uma porta para você em nome de Jesus. No final você vem. Nós somos responsáveis com o trabalho, amém? Somos responsáveis às vezes com o dinheiro, somos responsáveis com os filhos, somos responsáveis com o nosso carro, a gente é responsável com as dívidas, mas aquilo que é o mais importante, aquilo que é o alicerce da nossa vida, que é a nossa vida espiritual, nós jogamos para a igreja, nós jogamos para outros, nós não reconhecemos o que nós precisamos, sabe o que, irmão? Nos responsabilizar pelo nosso crescimento. Deus dá o crescimento. Diga: Deus dá o crescimento. Amém? Quantos creem nisso? Você precisa preparar o solo. Você precisa abrir a palavra de Deus. Você precisa desejar crescer. Você precisa ter sede de crescimento, de busca de Deus, porque você precisa se responsabilizar pelas escolhas que você faz. Mas talvez você está dizendo: pastor, eu tenho buscado a Deus, eu estou lendo a palavra de Deus, eu tenho escolhido de acordo com a palavra de Deus, e algumas coisas não saíram do meu jeito. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande questão é a perspectiva, porque muita gente está aqui e não está vivendo de acordo com a vontade de Deus, e está equivocado, auto-enganado, se enganando, longe, vivendo uma vida
vida fria, mas essa é uma palavra. Você precisa assumir a responsabilidade pelo crescimento. Tem um texto que mexe comigo, eu espero que mexa com você. Tem um texto de Hebreus que ele vai dizendo, Hebreus ele vai colocando que quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você é uma criança em Jesus, você é alguém que tem crescido diante de Deus. Eu não estou falando ausência de erros, de dificuldades, de lutas, mas há muitos de nós que estamos no mesmo lugar. Já são 5 anos que você está nessa comunidade, você está no mesmo lugar. Você não avançou com o Senhor. Os problemas são os mesmos. Você jovem está aqui, você tropeça ainda nas mesmas dificuldades, porque você já devia ser mestre. Porque a grande verdade é, nós precisamos assumir responsabilidade no nome de Jesus. O avivamento é o que nós precisamos e queremos. Agora, qual que é o problema? Nós precisamos ir onde as pessoas estão, e o cultivo tem que ser profundo, profundo no seu coração. Deus está chamando você, mas às vezes é tão fácil ganhar a sua atenção. E eu não estou falando difícil para quem prega ganhar a atenção, mas o diabo capta a nossa atenção de uma maneira tão fácil, através de tantas coisas que nos tiram do foco. E esse é o primeiro conselho para você: prepara o solo do seu coração. Prepara, porque é tempo de buscar o Senhor. Sabe qual é o segundo conselho? Enfrente os gigantes na sua vida. Você pode repetir aí comigo? Amém? Porque haverá obstáculos para você receber a chuva de Deus, haverá obstáculos para você buscar a Deus, haverá obstáculos para você se envolver com a igreja. Você precisa vencer os obstáculos para receber a colheita. É por isso que o texto vai falando o quê? Semeiem, façam sulcos, ou seja, há trabalho, querido, em nome de Jesus. Diga assim: há muito trabalho. É isso que nós não entendemos. A gente faz tudo, a gente vai, se diverte, paga um preço, mas quando se trata das coisas espirituais, nós não queremos andar 2 milhas, nós não queremos pagar um preço, nós desanimamos fáceis. O diabo não quer que você que está na vida cristã termine e seja batizado. O diabo não quer que você se envolva com essa igreja. Ele vai usar uma série de coisas que não são as principais. Gostei do banner, do Batistações, gostei do pastor que usou, está de verde, do outro também, deve ser tudo palmeirense. Eu não gostei, não fui com a cara daquele líder, eu não gostei do que ele falou, eu não gostei daquilo outro. E aí nós não conseguimos ficar raízes, porque nós avaliamos a igreja de acordo com o que achamos. E enganoso é o nosso coração. Não siga o seu coração, querido. Amém? Tira fora o seu coração, ele é enganoso. E você precisa entender que tem um monte de gigante que se levanta. A minha pergunta é: quais são os gigantes que se levantam para te intimidar? Quais são os gigantes? Quais são aqueles que vêm para fazer você duvidar do que Deus pode realizar? É um casamento que não vai bem? É talvez a falta do dinheiro que você acha que você precisaria? É um namoro impuro? Talvez é um relacionamento que está quebrado? É um medo, talvez, porque você não se envolve porque você tem medo. Talvez a falta de fé. Talvez seja você mesmo, o seu grande gigante, o gigante do ego, o gigante da comparação. A gente pode se comparar. A gente vive numa sociedade que incentiva isso. As igrejas se comparam, os pastores se comparam, nós nos comparamos. Olha o corpo dela, a roupa que ela usa, e tantas coisas que nos destroem, e também talvez de querer as coisas do nosso jeito. Meu irmão, seguir Jesus é negar a si mesmo, é entender que o único direito que você tem é não ter direito nenhum, é entregar os seus direitos na cruz do Calvário, é dizer: Deus, os meus direitos, naquele dia em que eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus, vou entregar todos os meus direitos para que o Senhor seja o dono da minha vida. Quando nós entendemos isso, as coisas se tornam mais fáceis, sim ou não? Não, claro que não. As coisas continuam, provação, dificuldade, mas a perspectiva começa a ficar clara. Nós não ficamos desviando para a direita e para a esquerda, porque nós tomamos uma decisão. E quando o inimigo tenta se levantar, a nossa mente, o nosso coração, nós falamos: eu não tenho mais direito, fique quebrando diante do Senhor. Isso faz você continuar mais forte, com unção do Espírito Santo. Eu quero dizer isso para você: Deus vai agir de forma que faça você buscar a Ele. Diga assim comigo: Deus vai agir de forma que me faça buscar a Ele. E Ele vai usar circunstâncias. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida, não é o diabo. O diabo pode até utilizar, mas é Deus falando: venha para mim, busque
Senhor, volta ao seu caminho, dá meia volta, se arrepende, volta a buscar o Senhor, começa a clamar ao Senhor. Mas o que nós fazemos? Das duas uma, ou nós nos magoamos com Deus, fazemos um biquinho para Deus, que eu falei na introdução dessa mensagem. Eu sou tão bom, tem gente pior do que eu aí prosperando, e Deus está mandando essa prova que não acaba, é prova, 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 prova. Ou podemos entender e dizer: Deus, eu quero ouvir o que o Senhor está querendo falar. Alguma coisa o Senhor está querendo falar. Fala com o teu servo ouve, Senhor. Fala, eu me quebrando diante daquilo que o Senhor quer trabalhar, porque Deus quer que você busque a Ele, porque sem a bênção de Deus você não vai conseguir sobreviver. Ou melhor, você não vai conseguir viver. Sobreviver é o que nós fazemos todo dia. Estamos aqui de domingo a domingo, amém? Glória a Deus. Não, aí na célula, pastor, a vida é assim mesmo, essa vida que nós levamos. Somos pecadores, somos imperfeitos, mas se nós queremos avivamento, despertamento da nossa vida, alguma coisa tem que mudar. E você precisa começar a derrubar os gigantes da sua vida, os gigantes do medo, os gigantes da falta de fé, que fala que não vai dar, fala que o seu casamento não tem solução, que fala que aquela pessoa não vai se converter, que aquele pecado você não vai abandonar. E Deus pode mover qualquer obstáculo que possa se colocar no nosso caminho. Mas você precisa começar a ser um guerreiro de oração que creia na palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Quero deixar um versículo para esses dias, que Marcos capítulo 11 é uma palavra para você tomar posse. A gente toma posse da má notícia que está no jornal. Vai começar a calamidade pública em Piracicaba. É verdade, o negócio é sério, mas eu creio que Deus vai se mover. Amém? Eu estava lendo meus diários lá, em 2010 estava a mesma coisa, sem chuva, nós vamos orar para Deus mudar. Agora o que nós fazemos como crentes? Meu Deus, vai acabar, o islamismo está chegando, pastor, vai tomar conta do Brasil, as igrejas vão ser fechadas, o emprego está acabando. Nós nos esquecemos a quem nós servimos, o Deus que pode todas as coisas. Você pode dizer glória a Deus? Para um Deus que não é impossível, um Deus que cuida de nós. O texto vai dizendo: respondeu-lhes Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O texto continua dizendo, vamos ler todos juntos? Portanto, aplauda o Senhor por essa palavra poderosa. Aleluia. A solução está no seu quarto, meu irmão. A solução está no quarto, porque é no quarto que nós enfrentamos os gigantes, de joelho no chão, clamando a Deus, crendo na palavra de Deus. Agora, muitos irmãos que estão aqui, que pegam essa palavra e dizem, e usam a palavra para benefício próprio. E eu explico. Você diz assim: gigante da pobreza, sai, eu profetizo um emprego maior, que nós oramos por emprego, uma BMW, Deus, que as coisas saiam do meu jeito, no meu tempo, montanha, vai embora. E aí a montanha não sai, e você fica todo decepcionado, porque a sua fé não era em Deus, era fé na fé. Você acreditou na confissão, você não crê, você vai ter força para quê? Eu creio. Você vai força para quê? Eu creio, eu estou crendo de todo o coração. Fé na fé. Isso é confissão positiva. Nós cremos numa pessoa, e todas as vezes que nós cremos nessa palavra, nós entendemos que há um tempo de Deus, há um tempo para Ele resolver o seu problema. E Deus não é o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada é que nós esfregamos e leva 3 pedidinhos para você. Deus não é o gênio da lâmpada, Ele é o Senhor. Ele tem planos maiores, caminhos mais altos. E Ele começa a dizer: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus usa conformado gente que diz: é possível, eu verei, acontecerá, Deus manifestará. Por isso você precisa entender que nós precisamos aprender a morrer para aquilo que as pessoas dizem que é positivo ou negativo. Porque às vezes aquilo que parece que é positivo para você é o que te afasta de Deus. Aquilo que você busca como foco é aquilo que Deus não quer para a sua vida. E talvez aquilo que é negativo, Deus está usando para te levar para a oração, para o joelho, para a dependência, para a busca, para se quebrantar. Fofoca também pode fazer você orar. Amém? Amém ou não? Não fofoca sua. Porque tem muito fofoqueiro. Nessa igreja não tem fofoqueiro, né? Como eu falo muitas vezes, comentaristas, né? Um comentário com você, etc e tal. Mas eu digo que a gente faz fofoca dos outros, mas ai dos outros se fizer fofoca da gente. Quem já ficou pé da vida quando alguém fez fofoca sobre você? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Você fala: se eu pego, aí você vai para o outro lado, você não tem coragem de confrontar, jogo para debaixo do tapete. Mas a fofoca, a calúnia, a crítica pode ser instrumento de Deus para disciplinar e falar: filho, você não depende de mim, não depende da aprovação dos homens. Busque, enfrente os gigantes da sua vida. Penúltimo,
Sabe o que nós precisamos para ver a chuva de Deus? Viver uma vida de oração que toca o olho, amado pastor Ricardo aqui, ó. Depois deixa cair o que vocês querem. Viver uma vida de oração que toca o impossível. Vamos falar isso? Deus está criando necessidades. Deus está criando necessidades. Quando Ele te dá prosperidade, Ele está criando uma necessidade de gratidão, de busca, de consagração. Mas quando há uma aprovação, Ele está criando também necessidade. Mas a gente vive decidindo: se eu sou abençoado, eu sou de Deus. Se tem problema, eu vou embora. Ao contrário, tem gente que quando está tudo errado, ele está aqui, começa a prosperar, ele vai embora. E esse é o desafio que nós temos nessa semana, que é especial para nós. É uma semana que nós, 21 dias que nós queremos nos preparar para esse ano. 21 dias que nós queremos botar a boca no pó e falar: ó Deus, tenha misericórdia de mim. É 21 dias que nós vamos tirar um pouco do lazer, Deus. Jovens, tiram o futebol de quinta-feira pelo menos nessas 3 semanas. É dia que nós nos separamos para buscar o Senhor. É tempo de pano, saco e cinza. É tempo que nós colocamos na nossa alma um tempo onde Deus vai sondar, onde Deus vai falar. 21 dias de jejum e oração. Eu quero convidar você a fazer algo diferente. Tem muita gente que faz o que sempre fez e quer experimentar algo novo. Se você quer experimentar algo que nunca experimentou, faça algo que você nunca fez no nome de Jesus. Diga amém. Então nós vamos estar orando toda segunda, sexta, 7 e 10 horas. Antes do culto aqui, 6 horas, nós vamos estar orando nos cultos do live lá, perto do SESI, e depois do live, às 10 nós vamos estar clamando a Deus. Sabe por quê? Nós não queremos ser uma igreja qualquer. Eu demorei, eu falei: Deus, eu não estou falando de spam. A gente vai para a TV, demorou para ir para esse programa de TV. Não é para quem? Que legal, hein? A gente não quer que o evangélico assista esse programa. Ah, pastor, preconceito. Você está entendendo o que eu falei? A gente quer que aqueles que não conhecem Jesus. Nós queremos alcançar aqueles que não têm Jesus. Nós não queremos passar em branco. Nós não queremos fazer o que os homens fazem, porque nós precisamos, queridos, desesperadamente do poder do Espírito Santo. Nós precisamos desesperadamente da unção de Deus. Nós precisamos desesperadamente do avivamento, porque nós não consideramos o visível a última palavra do Deus invisível, do Deus impossível. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Você pode falar glória a Deus? Por isso nós queremos nos preparar para abraçar tudo que Deus tem para nós. Você está preparado para tudo que Deus tem para você? Fala para o irmão que está preparado para tudo que Deus tem? Você está? Certeza? Você está preparado para tudo que Deus tem para você? E nós nos preparamos para uma ação que vai se espalhar pelo mundo todo. É isso que eu tenho orado. Deus, usa a Igreja Batista Bethesda para que o Senhor toque o mundo a partir daqui, para que o Senhor use a nossa vida de alguma maneira, para que o Senhor use as pessoas. E nós queremos estar dispostos de fazer o que for necessário para termos a Deus. Não adianta nada, a gente fala de excelência, a gente trabalha, a gente quebra a cabeça. Não é perfeito, tem erro, muito erro, tem gente, mas não é isso que vai fazer a diferença. Não é ministério de louvor, não é pregação, não é multimídia, não é programa de TV, não é auditório lotado. Vai fazer a diferença a presença do Espírito Santo de Deus trazendo arrependimento. É glória de Deus na sua casa, é a presença de Jesus. E sem oração não vamos poder sobreviver e não vai haver mudança. Sem oração o poder não vem, sem oração a unidade não vem, sem oração o seu casamento vai ser um fracasso, sem oração você vai continuar escravo. Sem oração Deus não vai fazer o impossível se tornar possível, mas agora com oração o impossível vai se transformar em algo possível para a glória de Deus. Por isso, pense grande. Olhe para além dessas 4 paredes. Diga: usa-me, Senhor. Eu sou falho, mas usa-me, Senhor. Usa a minha vida, eu quero ver o Senhor agir no impossível. O exemplo dessa igreja do Desafiando Gigantes, se você não sabe, esse filme lindo. Quantos já assistiram Desafiando Gigantes? Uma boa parte aqui, né? Muita gente assistiu. E vários outros, como Corajosos, Prova de Fogo, A Virada, tantos outros. Foi produzido um filme cinematográfico que passou até na HBO por uma igreja menor do que a nossa, lá em Albany, na Geórgia. O americano tem mais dinheiro, mas porque eles creram no Deus do impossível e começaram a sonhar com algo maior do que eles mesmos. Começaram a colocar diante de Deus e treinar, e excelência, e buscar, e clamar a Deus. E o resultado é que esse filme chegou no mundo todo. Mais de 200 nações viram esse filme a partir de uma igreja que queria o poder do Espírito Santo em resposta à oração. O ministério de oração é o batimento cardíaco da vida da igreja. Diga assim comigo: ministério de oração é o batimento cardíaco da minha célula e da minha família
Você precisa orar, meu irmão. Você precisa clamar a Deus, porque quando nós não oramos, nós desapontamos a Jesus. Você pode estar plantando bananeira, dando cambalhota, falando, cuspindo fogo. Já pensou? Se eu cuspisse fogo aqui, ia estar cheio, incrível. Gente, você pode estar revelando tudo, falando tudo, mas se você não ora ao Senhor, nenhum ministério, igreja ou pessoa vai crescer além do nível que você dedica à oração. E a pergunta é: quais impossíveis você precisa derrubar, como eu falei anteriormente? Qual é a área? Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui, em nome de Jesus. Milagres não vêm de métodos de homens, ele vem do ambiente de fé e oração. Nós queremos milagres aqui, diga glória a Deus. A coisa mais fácil que tem é a gente inventar algo humano aqui, fazer coisa humana, inventar uma histeria coletiva humana. Mas nós queremos milagres, isso tem a ver com o ambiente de fé. Nós queremos ser, de verdade, uma igreja onde Deus pode ser Deus. A sua família tem que ser uma família onde Deus pode ser Deus. O seu casamento precisa ser um casamento onde Deus pode ser Deus. E nós queremos isso no nome de Jesus. Sabe, viver uma vida de oração de forma impossível. Em último lugar, sabe qual é o conselho? É esse: esperar pela chuva na sua vida. Se você é alguém que vai cumprir esses conselhos, você pode esperar pela chuva na sua vida, porque a Bíblia diz: é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Diga: até que Ele venha. Mas você busca até que Ele venha? Nós buscamos e nós colocamos lá, vamos fazer uma campanha de uma semana, e depois de uma semana Deus não respondeu, pastor. Deus não fez. Nós precisamos, irmãos, esse que nós vamos adorar a Deus, de chuvas de salvação, chuvas de avivamento, chuvas de arrependimento, paz, porque você está sem paz, você tem nos dizer. Você vem ao culto, semana a semana, você não consegue prestar atenção na palavra, porque você vem com cada turma, você gosta de sair com a turma, você, povo é legal, e tem gente legal, e você gosta de relacionamentos, essa igreja fala de relacionamentos, e não está errado isso, mas a grande verdade é que você precisa de paz. Jesus é o príncipe da paz, só Ele pode conceder paz à sua vida, e Ele quer derramar sobre você essa chuva que vem do Espírito Santo. Mas a minha pergunta é: você quer isso de verdade? Você deseja? Deus, olha, você deseja a chuva de Deus? Quantos querem isso? Digam amém. De todo o coração. O seu desejo é conhecer a esse Deus, conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer, falar: Deus, é o que eu quero, é o que eu mais anseio, mais do que tesouro, mais do que prata, mais do que aquilo que eu faço, mais do que a minha família, eu te desejo, eu desejo prosseguir em conhecer ao Senhor. É por isso que Oséias vai falando: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Thomas Edison disse que: mostre-me um homem satisfeito e eu lhe mostrarei um fracassado. Há muitos de nós que estamos satisfeitos, por isso que não vivemos vidas excelentes, espiritualmente falando. Você pode ser um sucesso lá, todas as áreas, mas na vida espiritual você é um medíocre, muitas vezes. Você está na média, medíocre não é palavra, na média, uma vida comum, como qualquer outro. Deus deseja mais, Ele quer que você seja alguém insatisfeito no sentido espiritual, falando: mais, o rio de Deus é mais profundo, há águas mais profundas, talvez eu pisei nessas águas, mas eu quero mergulhar no rio de Deus. Deus tem revelação para mim, e eu quero, antes de orar com você, ler uma oração de Francis Drake, aonde ele ora. Eu queria que essa é a minha oração nessa noite, seja a sua. E ele diz assim, presta atenção: incomoda-nos, ó Senhor, quando estivermos satisfeitos com nós mesmos, quando os nossos sonhos se realizaram, porque sonhamos muito pequeno, quando chegamos sem segurança, porque navegamos muito próximos à costa. Incomoda-nos, Senhor, quando a abundância das coisas que possuímos, nós perdemos a sede pelas águas da vida, nos apaixonamos pela vida, paramos de sonhar com a eternidade, e em nosso esforço de construir uma nova terra, temos permitido que a nossa visão do novo céu desapareça. Incomoda-nos, ó Senhor, a desafiar-nos corajosamente, a nos aventurar em mares mais profundos, onde as tempestades vão mostrar o seu domínio, onde, perdendo a vista da terra, encontraremos as estrelas. Pedimos para recuar o horizonte da nossa esperança, para nos ensinar no futuro com força, coragem, esperança e amor. Incomoda-nos, ó Senhor. Amém? Nós começamos a nos preparar para a chuva quando preparamos o solo do nosso coração, e você precisa começar a retirar tudo e falar: Deus, eu estou disposto a isso nessa noite, estou disposto. Talvez a sua oração é dizer: Deus, eu estou tão seco, e eu preciso da tua chuva,
porque eu estou ouvindo essa palavra, ela não toca. Ela não toca o meu coração. Eu não choro mais, mas eu reconheço que Deus tem mais, que eu preciso de chuva. É um tempo de arrependimento que conduz ao renovo e à paz. E talvez a oração que eu queria que você fizesse comigo é: Senhor, se houver entre nós corações quebrantados, o Senhor enviaria a sua glória. Senhor, se houver entre nós corações quebrantados, no ministério infantil, na juventude da igreja, se houver alguns corações quebrantados, o Senhor enviará a sua glória. O Senhor vai enviar a sua glória sobre nós. É o que nós desejamos no nome de Jesus. Você está sedento, querido? Está cansado da rotina? Você está cansado? Está pensando em desistir de tudo? Venha a Jesus, porque somente Ele pode curá-lo. Você pode começar a adorar a Deus e pedir avivamento na sua vida. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça e eu fecho com o texto da palavra de Deus. Eu creio que esse texto que fala da chuva se resume naquilo que Jesus falou com Pedro em João capítulo 21. João capítulo 21 é um texto onde os discípulos estavam, como muitos de nós, desenganados, desanimados, não acreditando porque o Messias já havia sido crucificado. E Pedro ora e diz para os discípulos: eu vou pescar. Ele toma talvez tudo aquilo. Pedro abandona o chamado de Deus, volta para trás, ele volta a ser um pescador, ele vai pescar, alta noite, alta madrugada, e o texto começa a dizer que Jesus dá uma palavra para ele, convida Pedro a se juntar a ele em frente àquela fogueira, e Jesus vai dizendo assim para ele, que é a mesma palavra que ele faz para cada um de nós. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Eu creio que a palavra que o Senhor diz a você é uma só. Ele não quer saber qual é o momento que você está vivendo, de onde você veio, qual é o seu pedigree, quais são as suas intenções, mas a palavra que Jesus faz a você é essa: você me ama. Você me ama. Você me ama, é a palavra do Senhor. Você me ama, diz o Senhor, e eu tenho convicção que Ele vai começar a fazer uma obra de renovação em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, eu quero terminar orando com você. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a palavra. Vai orando, querido. Vai orando ao Senhor. Vai falando: Deus, responde essa pergunta que Ele diz a você: você me ama? E Ele conhece o seu coração. Como Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ele sabe se você o ama de verdade, de todo o coração. Ele sabe se você o deseja, se você quer continuar vivendo a sua vida religiosa, viver a sua vida cheia dos seus compromissos e não dos compromissos de Deus. Enquanto nós vamos cantar essa canção, talvez quais são os pecados que nós precisamos deixar hoje para ver Deus revelar o poder, quais são as áreas que nós vamos entregar aqui, quais são os compromissos que você vai assumir nessa noite, dizendo: Deus, eu quero assumir isso e aquilo diante do Senhor. Quais são as áreas que você precisa da cura do Senhor, quais são as áreas que você precisa da chuva de Deus. Que decisão você toma hoje? Enquanto a banda vai tocando, nós vamos ter um tempo de consagração e de oração, e eu queria convidar você a começar a sair do seu lugar enquanto cantamos em nome de Jesus. Vamos adorar. Começa a sair do seu lugar enquanto a banda vai ministrando em nome de Jesus. Aleluia.